pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar, né, nossa aula e as últimas aulas que eu vou dar, deixa eu ver aqui o calendário. É hoje, dia 9, dia 16 e depois tem outra aula lá para o dia 30, mas eu acredito que já é no finalzinho do curso, né? Então, hoje e na próxima semana, a ideia é a gente resolver todas as questões de lógica lá do ENA. Tudo que caiu de lógica, a gente vai ver. Valeu, Carlos. Boa noite. Obrigado. O professor Wagner, ele é muito organizado e ele pegou e fez um apanhado de tudo que caiu de lógica lá no ENA e separou já por temática. E isso dá para a gente trabalhar nessas duas aulas de hoje e na próxima semana. Então, já fiquem atentos, né? Quem gosta do assunto, quem já tem uma noção do assunto, ou quem ainda está voando muito, quer aprender, quer entender um pouco melhor. Então, hoje, próxima terça, é só lógica. Beleza, vamos parar de enrolação e vamos começar. O material é as questões. Não tem um material escrito no momento. A gente não tem um material escrito para isso. É só as questões mesmo, o material. Mas depois que eu escrever, que eu resolver as questões, aqui minha assistente passando. Depois que eu resolver as questões, aí fica para vocês também o PDF. Na verdade, não é um PDF, é um Power, tá no PowerPoint. Beleza, deixa eu botar o chat aqui para eu ficar de olho também. O que é que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente vai trabalhar questões que elas têm... Para você resolver, você basicamente apresenta contra-exemplos ou você faz uma mudança no que está sendo pedido. Então, a gente vai dar uma olhada como é que isso é feito. Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falem, porque eu deixei a... Eita, até isso que eu tenho que saber, eu não sei se eu estou apresentando, né? Deixa eu colocar aqui para... Ainda não. Eu estava falando e já pensando que eu estava apresentando. Pronto, agora sim. Então, eu comecei a Agora tá apresentar, apresentando. confirmem aí, estão vendo meu slide já? Sim. Pronto, beleza. Então, como eu estava dizendo, se quiserem me interromper, falem, porque como está aberta a tela só no slide, aí fica um pouco mais difícil de eu ficar sabendo se alguém perguntou alguma coisa, tem alguma dúvida. Mas beleza, vamos lá. Eduardo pensou em dois números naturais, A e B. Sabe-se que apenas uma das 5 afirmações abaixo é verdadeira. Assinale-a. Então, veja, pessoal, sempre que você trabalha com qualquer proposição na matemática, você tem que saber o que é hipótese. Ah, não quero essa cor aqui, não. Você tem que ter uma noção do que é hipótese e do que é tese. Gente, mudou a cor, então, enfim, eu não vou perder tempo com isso, não. Você tem que saber o que é hipótese e o que é tese. Hipótese é o que você toma como verdade. Então, você toma como verdade. E tese é o que você quer mostrar que é verdade. Você quer mostrar que é verdade. Então, beleza. Isso pode servir não só para essa questão, mas pode servir para as outras. Então, se você parasse para pensar aqui, o que é a hipótese
desse probleminha aqui? A hipótese é que A e B são números naturais. E a tese? Onde é que está a tese? A tese são essas afirmações aqui. Então, partindo da hipótese, que são números naturais, eu tenho que ver se alguma dessas teses aí é verdadeira. Então, a primeira diz que A vezes B é um número par. Aí, como é que eu verifico que isso aqui é falso? É muito fácil verificar que isso aqui é falso. Basta para isso você pegar dois números naturais e ver que o produto não vai dar par. Então, por exemplo, se A for 1 e B for 2, então... Ah, não, isso aqui daria par, né? Deixa eu corrigir isso, espera aí. Eu tô apanhando para o PowerPoint. Eu nunca tinha usado ele para dar aula, mas enfim. Se A for 1 e B for 3, o A vezes B é igual a 3, que é ímpar, né? Então, não basta dizer que é número natural para que isso aqui seja verdade. Eu deveria ter algum complemento, eu deveria ter algo mais, né? Então, isso aqui é falso. Aí o segundo, A mais B igual a 5 e B menos A igual a 7. Veja, você pode resolver essa letra B e mostrar que ela é falsa resolvendo o sistema. Então, você pode, uma maneira de fazer a resposta é A mais B igual a 5, aí menos A mais B, né? Igual a 7. Você soma tudo, 2B é igual a 12 e B é igual a 6. Beleza. Se B é 6, aí você tira daqui que o A é igual a menos 1. Então, é falsa porque o B é natural e o A não é. Porém, você poderia observar que a afirmação é falsa sem ter que fazer conta, só olhando esse pedaço aqui, ó. Porque você tem B mais A dá 5. Se B e A fossem ambos naturais, o B menos A não poderia dar maior do que o B mais A. Então, a única maneira de você ter o B mais A dando um número e o B menos A dando um número maior do que esse, do que a soma, é se o A for um número negativo. Ou se fosse A mais B e A menos B, o B teria que ser negativo. Então, você conclui também que aqui é falso por uma dessas duas maneiras. Aí a terceira também é um sistema. Letra C também é um sistema. Então, A mais B é 4 e A é igual a 3B. Então, você tem que A, ou melhor, eita, mas aqui hoje não foi bom para mim não, hein? Mas beleza, vamos lá, voltando. Você tem que o A é 3B, então fica 3B mais B igual a 4. Ou seja, 4B igual a 4, B igual a 1. Como o A é igual a 3B, então o A é igual a 3 vezes 1, que dá 3. Ou seja, a afirmação verdadeira é a C. Está respondida a questão. Beleza. Mas me ajudem aí. Como é que eu justifico que o D é falso? Um de cada vez. Como é que O eu microfone está justifico que a habilitado, letra... mestre. Então qualquer um pode ligar o microfone.
eu ver se desse jeito fica melhor para mim escrever. Não. Então, veja, eu justificaria aqui que a letra D é falsa, basta você pegar dois números naturais cuja diferença não seja menor do que 2. Então, bastaria pegar, por exemplo, A igual a 10 e B igual a 1. A menos B dá 9, não é menor do que 2. Então, aqui também é falso por causa disso. E a letra E também é falso, porque a minha única hipótese é que A e B são dois números naturais. Então, não tem nada dizendo sobre a paridade deles. Se um é par, o outro é ímpar e assim por diante. Então, a resposta certa é a letra C, por esses motivos. O módulo não pode ser negativo, e menor que 2 implica que pode ser negativo. De fato, não implica que vai ser negativo, necessariamente, mas pode ser negativo. Beleza, vamos avançar para a próxima questão. Então, ele diz assim, considere as funções reais. X ao quadrado, menos 2x menos 3, e menos x ao quadrado, mais 3x mais 4. Assinale a alternativa falsa. Aqui, a hipótese não está necessariamente na afirmação aqui em cima. A hipótese está em cada um dos enunciados. Então, na letra A, o que é a hipótese? A hipótese é que o x é maior do que 2. E a tese é que o f de x é maior do que menos 3. Então, como é que você verifica que isso aqui é verdadeiro ou falso? Tem essa maneira que eu estou falando de você tentar encontrar o contra-exemplo, né? Ou seja, pegar um número maior do que 2 e verificar que a imagem não é maior do que menos 3. Então, se você achar um número maior do que 2, cuja imagem seja, por exemplo, menor do que menos 3, aí você já está garantindo o resultado. Ou melhor, está garantindo que é falsa a afirmativa, né? Mas tem outra maneira que a gente chama de contrapositiva. Que é o quê? Na contrapositiva, você tem a hipótese e a tese. Aí, na contrapositiva, você nega a tese, ou seja, f de x maior do que menos 3, a negação disso é que o f de x é menor do que ou igual a menos 3. Então, na contrapositiva, você nega a hipótese, ou melhor, nega a tese e faz ela ser a hipótese, e nega a hipótese e faz ela ser a tese. Então, deixa eu escrever de outro jeito aqui para seguir o jeito que está escrito na questão. Então, seguindo o jeito que está escrito na questão, a contrapositiva você faz assim, se nega a tese f de x é menor do que ou igual a menos 3, então nega a hipótese. X é aquele está maior, então tem que ser menor do que ou igual a 2. Tá claro o que eu estou dizendo, pessoal? Não entendi, professor. Pode explicar de novo, por favor? Ó, quando você está trabalhando com matemática, você tem o que a gente chama de proposição. Proposição é uma afirmação que você faz. E qualquer afirmação, ela tem um valor lógico. Esse valor lógico pode ser verdadeira ou falsa. Então, em termos lógicos, uma proposição ela pode ser escrita da seguinte forma: se P,
P é uma proposição, se tal coisa... P é uma proposição, não, desculpa. P é a minha hipótese. Se tal coisa é verdadeira, então que tal coisa também é verdadeira. Outro jeito de escrever isso é P, então que. A contrapositiva é uma afirmação que vai inverter essa lógica. Ela vai fazer o seguinte, ó, o se, no lugar do P, eu vou colocar a negação do que, ou seja, bota um tracinho e o que. E depois do então, eu coloco a negação do P. E isso aqui fica não que, então, não P. Falando de outra maneira, se P é a minha hipótese, se algo é verdadeiro, então Q é a tese. Outra coisa é verdadeira. Você representa dessa forma. A contrapositiva, você nega a tese e coloca ela como hipótese. E nega a hipótese e coloca ela como tese. Aí foi o que eu fiz aqui, ó. Se x é maior do que 2, isso é a hipótese. F de x maior do que menos 3, isso é a tese. Com a contrapositiva, eu nego a tese e transformo na hipótese. Qual é a negação de ser maior do que menos 3? A negação disso é ser menor do que ou igual a 3. E qual é a negação de ser maior do que 2? A negação de ser maior do que 2 é ser menor do que ou igual a 2. Então, eu estou trazendo essas informações para dizer para vocês o seguinte: o que eu quero deixar claro é que esse tipo de problema você pode resolver de duas maneiras. Ou você pega um contra-exemplo, aqui, ó, o que seria um contra-exemplo? Seria eu pegar um número maior do que 2 e mostrar que a imagem dele não é menor do que menos 3, ou seja, é maior do que menos 3. Oh, peraí, aqui eu copiei errado aqui, deixa eu só corrigir. Pronto. Aqui, x maior do que menos 3. Isso é o contra-exemplo. Outra maneira é você usar a contrapositiva. Então, se eu mostrar que essa negação é verdadeira, significa que a afirmação original também era verdadeira. Ficou claro o que eu falei? Ficou, professor, mas só uma pergunta. Olhando aí para as alternativas, a maioria delas está afirmando que f de x é menor ou igual que g de x. Não seria mais prático tentar logo fazer essa afirmativa para ver se dá certo, que já anularia 3 alternativas aí? Também é um caminho. É um caminho. E é uma coisa que eu queria falar também mais para frente, que às vezes você tem que fazer a questão, tipo, você faz o que está pedindo lá e a partir dali você consegue tirar o resultado. Mas vamos tentar, a ideia aqui é tentar fazer o máximo possível usando lógica. Aí, vamos lá, alguém consegue encontrar um contra-exemplo ou mostrar que a contrapositiva é verdadeira, porque se você mostrar que a contrapositiva é verdadeira, então a primeira já é verdadeira e acabou. E aí, vou esperar um minutinho para ver se alguém se habilita. Deixa eu ver se alguém comentou ali.
Ó, o que seria um contra-exemplo para essa primeira? Deixa eu perguntar de outra forma. Alguém aí já consegue imaginar um número maior do que 2, que quando você coloca na função, o resultado dele não dá maior do que -3? Deixa eu perguntar outra, fazer outra pergunta, para ver se clareia a mente. Se eu colocasse o x igual a 2 ali, o que aconteceria? E é -3. Ó, deixa eu ver se isso aqui ajuda alguém. Vamos fazer o esboço do gráfico dessa função. Como seria o gráfico dessa função? Como A é positiva, a concavidade é para cima. Como B é negativo, ela corta o eixo Y na parte decrescente. E o C -3, então significa que ela corta o eixo Y aqui no -3. Então, o gráfico dessa função é algo mais ou menos assim. E a gente verifica que quando x é 2, aqui dá 4, cancela, né? Então, o valor da função -3. é -3. Então, quando x... Agora, observe outra coisa. Quando x é 0, ela também é -3. Quando x é 2, também dá -3. Então, veja, se eu só de olhar para aqui, ó, se eu pegar um número maior do que 2, só olhar para o gráfico, pegar um número maior do que 2, então a função ela vai ser maior do que -3. Tá claro isso para vocês? E aí, estão comigo? Pronto, Todo número beleza. maior que 2 vai ser maior que -3. Então, nesse caso aqui, ó, só de você olhar, veja que não precisou nem a gente resolver a função, né? Fazer as desigualdades, tal. Aqui a gente pegou essa informação aqui do gráfico. Quando o x é 0, ela passa no -3. Vimos que o gráfico dela vai ser desse jeito aqui. Então, se eu pegar qualquer x daqui para frente, a função ela vai ser maior do que -3. Então, aqui é verdadeiro por esse motivo. As outras alternativas, para você verificar que são falsas, basta usar essa ideia, ou do contra-exemplo, ou da contrapositiva. Vamos tentar encontrar contra-exemplos para cada um dos casos? Para o primeiro aqui, ó, está dizendo se x está entre -1 e 2, -1 e 2, então f de x é menor do que ou igual a g de x. Como a gente poderia mostrar que isso aí é falso? Aí não só precisava resolver a desigualdade, não, professor? Mas veja, o que eu estou querendo aqui é evitar fazer isso.
como é que é o gráfico da G? Eu vou acreditar que vocês sabem, só estão com timidez. O gráfico da G, ele é com cavidade para baixo. Como o B é positivo, ele vai cortar no ramo crescente, vai cortar o eixo Y no ramo crescente, e o C é o 4, então ele passa aqui no 4. O gráfico da G é algo mais ou menos assim, ó. Quando x é 0, o Y é 4. Aí, basta a gente tentar analisar o seguinte, ó. Entre menos 1 e 2. Então, quando x é menos 1 aqui, ó, quando x é menos 1, o valor da função é igual a zero. Então, esse ponto aqui, ó, é x igual a menos 1 e o y igual a zero. Quando x é 2, aqui fica menos 4 com 4 dá zero, né? E quando x é 2, aqui dá 6. 2 e 6. Então, dentro desse intervalo de menos 1 a 2, esse trecho aqui, ó, a função g ela varia do 0 até o 2. E o que é que acontece com a função f nesse mesmo intervalo, do menos 1 até o 2? Aí você olha aqui, ó, quando x é menos 1, aqui dá 1, aqui dá 2, então dá 0. Menos 1 e 0. Quando x é 2, aqui vai dar 4. 4 menos 4 dá 0, né? Ela fica no menos 3. A gente já fez essa conta aqui. Tem algum ponto aí entre menos 1 e 2, onde a função f é maior do que a função g? E uma coisa que eu deixei passar aqui, ó, é para a gente dizer qual é a falsa, pô. Que isso você pode olhar assim e gerar uma dúvida. Ó, dentro do intervalo menos 1 e 2, a função f é sempre negativa. E dentro do intervalo menos 1 e 2, a função g é sempre positiva. Então, essa afirmação também é verdadeira. Porque um número negativo sempre vai ser menor do que um número negativo, um número positivo. E a igualdade tem algum problema? Veja, quando você tem em uma inequação o menor ou o maior junto do igual, se qualquer uma das duas possibilidades acontecer, então você tem que a afirmação é verdadeira. Está dando para entender o que eu estou dizendo, pessoal? Tudo bem? O único caso da igualdade é no menos 1. Então, não tem problema. Beleza, então vamos ver a letra C. Ele está dizendo, ó, se f de x é menor ou igual a de x, então o x ele está entre 0 e 3. Aí
Veja, eu não sei se a resposta é desse jeito, mas o que eu quero falar agora é o seguinte: uma forma de você abordar essa questão aqui é você usando a contrapositiva, é a tese. Vamos lá, vamos ver se alguém consegue dizer qual é a negação dessa tese. O que significa negar que o x está entre 0 e 3? Um de cada vez. O que significa você negar que o x está entre 0 e 3? E ele está maior. É maior do que 3, ou menor do que 0. Maior ou igual. Isso. Maior ou igual, ó, negar que ele está entre 0 e 3 é dizer que ele é maior do que ou igual a 3, ou, né, ele é menor do que ou igual a 0. Então, a negação disso implica na negação disso. Qual é a negação de f menor do que ou igual a g? É que o f é maior. Então, se eu mostrar com um contra-exemplo que essa negação é falsa, quer dizer que a afirmação aqui é falsa também. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, eu estou trocando a afirmação, eu estou dizendo, se o x é maior do que ou igual a 3, ou se o x é menor do que ou igual a 0, então a f de x é maior do que a g, porque lá estava f é menor do que ou igual. Então, a negação disso é que ela é maior. Aí, beleza. Aí, para eu mostrar que isso aqui é falso, basta eu pegar um número maior do que 3 ou igual a 3, ou menor do que 0 ou igual a 0, e verificar que isso aqui não acontece. Então, deixa eu voltar lá na função f. A função f é x ao quadrado menos 2x menos 3. Aí, se eu pegar aqui o zero, quando eu coloco o zero aqui, a função dá menos 3. Quando eu coloco o zero aqui, a função dá 4. Então, eu tenho a f, que é menos 3, menor, a f, que é menos 3, menor do que a g, que é falso. Tá dando para entender o que eu estou dizendo? Deixa eu escrever aqui. A f de x é x ao quadrado menos 2x menos 3. E a g de x é menos x ao quadrado mais 3x mais 4. Como eu fiz a contrapositiva, eu estou dizendo que se o x ele for nenhuma dessas possibilidades, então acontece isso aqui. Aí basta eu pegar o x, o caso mais simples que eu tiver, o x igual a 0. Aí o f de 0 é menos 3. Só que o g de 0 é 4. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho o f de 0 menor do que o g de 0. Mas a contrapositiva está dizendo que ele tem que ser maior. Ou seja, isso aqui que eu peguei é um contra-exemplo para essa afirmação. E isso mostra que essa afirmação é falsa. Se essa afirmação é falsa, a minha afirmação original, de onde eu parti, também é falsa. Então, a resposta falsa é a letra C. Deu para entender o que eu disse, pessoal?
Aí, ó, como é que a letra D o cara vê que ela é verdadeira? Bem direto. Se o x é menor do que menos 1, então o produto das duas funções é menor do que zero. Basta você observar o seguinte, ó. Na função g, quando o x é menor do que menos 1, ela é negativa. Ela está aqui no terceiro quadrante. E a função f, quando o x é menor do que menos 1, ela está aqui no segundo quadrante. E ela é positiva. Quando você faz o produto de algo positivo com algo negativo, o resultado é negativo, né? E a letra E eu vou deixar para vocês verificarem, beleza? Para a gente não se prender tanto em poucas questões. Deixa eu só olhar aqui. Tá tudo ok? Beleza? Pronto, vamos para a próxima. Aqui está dizendo o seguinte: assinale a alternativa verdadeira. Se x é um número real positivo, então x elevado à sexta é maior do que x elevado à quarta. Veja, de cara, eu já vou dizer que isso aqui é falso. E aonde é que muitas pessoas cometem o erro aqui? Muitas pessoas cometem o erro aqui pegando números naturais. Então, se você pega um número natural, se em vez de real fosse natural, aí ela seria verdadeira. Porque qualquer número natural, tirando o 1, é claro, né? Se você elevar ele à sexta, ele vai ser maior do que ele elevado à quarta. Mas como ele está falando número real, basta você pegar x igual a 0,1. Isso é um contra-exemplo. Então, 0,1 elevado à sexta, ele não é maior do que 0,1 elevado à quarta. Ele é menor. Se por acaso isso for uma dúvida, para alguém pode falar. Se não, eu vou prosseguir. Aqui, falso. Letra B. Se x é um número real e x ao quadrado é igual a x, então x é igual a 1. Também é falsa, né? Basta observar, mais uma vez, contra-exemplo. Basta observar que se você pegar o x igual a zero, o x ao quadrado é igual a x. Tudo bem, vamos para a próxima. Se x é maior do que 200 e y é maior do que 4, então x sobre y é maior do que 50. Posso colocar aqui que é verdadeiro e passar para a próxima? Tudo bem? Para a gente não perder tempo, Não. né? Acho que não. Olha, rapaz, por que não? Olha, se o x se o x é maior do que 200, o y é maior do que 200, o x é maior do que 100, eles podem até ser igual. Isso, Se for igual, a divisão já dá 1. isso. É porque, ó, muita gente já vai emocionado. Do jeito que aparece aqui, se o cara for emocionado, é onde o cara erra, ó. Porque o x deu 200, né? E o y 4. Aí o cara vem, ó, x sobre y, se x é maior do que 200 e o y é maior do que 4, aí o cara já pensa nisso, né? Que vai ser maior do que 200 sobre 4, que dá 50. É aí onde está o engano, né? Como o colega falou, o y maior do que 4, o y pode ser 201 e o x pode ser 201 também. E Ou até y poderia ser muito maior do que o x, né? Que é 200. isso. E até poderia você pegar o y igual a 1 milhão e o x 201. Então, a questão é fácil, como todas que nós estamos fazendo aqui, né? Mas se o cara for emocionado, o cara vai e vai com muita sede ao pote, né?
e acaba cometendo o erro. Então, aqui é falso também. Basta pegar x e y igual a 300. Pronto, já mostrou que é falso. Letra D. Ó, tudo isso aqui eu estou resolvendo usando contra-exemplos. Se x é um número real, então x ao quadrado é maior do que ou igual a menos x. E aí, essa é verdadeira? Também não. Essa é falsa. E aonde é que o cara comete o erro? O cara comete o Só pode ser erro... considerado módulo? Oi? É a mesma coisa da regra do módulo x ao quadrado? Não. A questão do módulo é que o módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Aqui, o cara pode cometer o erro assim, ó. Todo mundo sabe que qualquer número real elevado ao quadrado, ele é positivo. E o cara já vai julgar que isso aqui é um número negativo. Aí ele vai e conclui, opa, qualquer número positivo é maior do que um número negativo. Então, é verdadeira. Isso é uma forma de errar. E como é que eu mostro um contra-exemplo aqui? Basta pegar x negativo. Basta pegar x igual a menos 1. Ah, não, menos 1 não ajuda a gente, né? Pega o x igual a menos 2. Porque x ao quadrado... Ah, não, peraí. Também não ajuda, né? Que tem que ser o meu contra-exemplo aí. Porque se eu colocar menos 2 aqui, fica 4, é maior do que... É maior do que 2, né? E aí, quem é que eu uso como contra-exemplo? 0,5 não dá certo, não, professor? O número fração. E se usar uma fração aí vai dar. Isso. Usa uma fração, não precisa nem ser negativo, né? Não, tem que ser negativo. Menos 1/2. Porque quando você eleva ele ao quadrado, dá 1/4. E 1/4 não é maior do que meio, né? Beleza. E, por eliminação, essa aqui é verdadeira. E se o cara quisesse confirmar, só é observar, né? Para isso aqui ser 0, ou esse aqui é 0, ou isso aqui é 0. Isso aqui ser 0 é essa solução, e isso aqui ser 0 é essa solução aqui, né? X igual a 1. A solução desse daí que está dentro do parênteses não é só 1? É 2 também. Peraí. Aqui, É isso aqui é x menos 1 ao quadrado, né? A solução é só 1, né? Uhum. Eita, será que a gente achou uma questão errada no ENA? Por que que essa questão não está errada? A questão não está errada por causa do ou. Então, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, ó. Eu sou um professor de matemática ou eu sou um grande magnata do petróleo. E essa afirmação é verdadeira. Porque uma coisa não exclui a outra, né? No conectivo ou pelo menos um sendo verdade, né? É verdade. Exatamente. É que nem aquela piada que tem do cara que chega para o médico, né? O filho dele nasceu a criança. Aí ele pergunta ao médico, doutor, é menino ou menina? Aí o doutor diz, é isso mesmo. Ou seja, ele perguntou, é menino ou menina? É claro, é uma das duas coisas. O que for aí, se o médico dizer que sim, ele não está mentindo. A afirmação do médico é verdadeira. Então, aqui,
tem esse ou x é igual a 2. Embora ele não seja a solução aqui do problema, mas ele não torna a afirmativa falsa. Agora, se tivesse x igual a 1 e, em vez do ou, tivesse e x igual a 2, então teríamos uma afirmação falsa. Beleza, deixa eu ver se tem alguma coisa. Exatamente. Na hora da prova, o cara fica meio agoniado. Vamos lá. Analise as sentenças abaixo. Dados ABC pertencentes aos reais, C diferente de zero, se AB é igual a C quadrado menos A ao quadrado menos B ao quadrado sobre 2, então A sobre C mais B sobre C é igual a 1. Ó, deixa eu fazer uma pequena observação que isso pode ajudar vocês quando você estiver trabalhando com matemática em geral. Sempre que você tem uma hipótese, que nem aqui, ó, isso aqui é a hipótese. ABC pertence aos reais e C é diferente de zero. Sempre que na sua hipótese dizer que uma variável é diferente de alguma coisa, significa que aquela variável vai aparecer no denominador. Se dizer que o C é diferente de zero, é porque o C vai aparecer no denominador. Geralmente, se dissesse que o C é diferente de 1, é porque quem ia aparecer no denominador é C menos 1. Porque se você colocar o C igual a 1, dá zero. Então, geralmente acontece isso. Beleza, talvez isso não seja importante para resolver a questão, mas vale lembrar aí. Essa é a hipótese e essa aqui também é outra hipótese, ó. Isso aqui eu estou tomando como verdade e isso aqui eu estou tomando como verdade. E eu quero que isso aqui seja verdadeiro. Isso é hipótese, isso é hipótese e isso aqui é tese. Então, ó, usando a minha hipótese, eu tenho que C ao quadrado menos A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a 2AB. Basta pegar o 2 e passar multiplicando. Se eu pegar esse A e esse B e jogar para cá, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ou seja, C ao quadrado é igual a mais B ao quadrado. Aí, a tese está dizendo que A mais B sobre C é igual a 1. Ou seja, que A mais B é igual a C. Veja, se isso for verdade, então isso tem que ser verdade, que o A mais B é igual a C. Veja, daqui eu posso concluir que o C é igual a A mais B? Sim ou não? Se sim, por que sim? Se não, por que não? Acho que não, professor. O A e o B pode ser número negativo, né? Elevado ao quadrado dá positivo. A diferença não ia ser igual a C. Pronto. Isso é uma resposta. E outra, você pode generalizar da seguinte forma: x ao quadrado é igual a y ao quadrado, se somente se x é igual a y ou x é igual a menos y. Mas veja, Poderia só jogar a raiz dos dois membros e anular os quadrados? Ou não? eu vou chegar nisso. Mas veja, isso aqui é um teorema sobre os números reais. Está dizendo que o quadrado de dois números são iguais, se eles forem iguais, ou se um for o oposto do outro. Com base nisso,
eu posso dizer que o C é igual a mais B? Sim, porque o C ao quadrado é igual a mais B ao quadrado. Então, ou o C é igual a mais B, ou o C é igual menos A mais B. E como a gente acabou de ver anteriormente, se valer uma das duas, então é verdadeiro. É verdadeira a afirmação. Tá claro o que eu estou falando, pessoal? Posso fechar que isso aqui é verdade? Um colega falou ali também da questão do módulo de C igual ao módulo de A mais B, né? Que foi o que alguém comentou aí. Deixa eu falar disso também. Ó, se você tirar a raiz dos dois lados, a raiz de C quadrado é o módulo de C. E a raiz de A mais B ao quadrado é o módulo de A mais B. Só que isso aqui é a mesma coisa de você dizer que ou o C é igual a mais B, ou o C é igual menos A mais B. E veja, como eu estou dizendo que se isso acontece, então isso acontece, tá tranquilo, isso aqui é verdade. Agora, se eu dissesse... Não, não vou complicar, não. Teria outra situação aí onde isso não... E o fato de ter o ou aqui pode acontecer uma coisa ou pode acontecer a outra. E ainda assim você tem verdade. Aí vamos para a segunda. Dados ABC pertencentes aos reais e C diferente de zero, se A sobre B é menor do que B sobre A, então AC sobre B é menor do que BC sobre A. Dá para resolver essa sem fazer conta. Isso é verdade ou é mentira? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. E aí? A sobre B menor do que B sobre A. Isso implica que A sobre C, AC sobre B é menor do que BC sobre A? Ou seja, se eu pegar essa desigualdade e multiplicar pelo C, a desigualdade ela se mantém? Aí, para você responder se isso é verdadeiro ou falso, você tem que lembrar o seguinte: se você multiplica por um número maior do que zero, beleza, a desigualdade ela se mantém. Agora, se você multiplica por um número menor do que zero, você inverte a desigualdade. Então, A sobre B menor do que B sobre A vai implicar em A sobre C, ou é isso mesmo, A sobre C, AC sobre B maior do que BC sobre A, caso C seja menor do que zero. Concluindo, essa segunda afirmação, ela é falsa. E a terceira afirmação está dizendo que ABC pertencente aos reais, mesma coisa, né?
Se o valor de A é 30% do valor de C e o valor de B é 120% de C, então o valor de A é 25% de B. Disso aí, a gente tem que partir do resultado anterior, né? Que a gente viu que A mais B é igual a C. Então, a gente tem que A é 30% do valor de C. Então, A é igual a 0,3 C. E B é 120% de C. B é igual a 1,2 vezes C. Então, o valor de A é 25% de B. Se isso aqui acontece, então A é 0,25B. E aí, pessoal? Verdadeiro ou falso? O que eu faria aqui? E é o que eu vou Olhando fazer. rapidamente, parece que sim, né? Porque seria 12 dividido por 3, seria 4, né? Então seria 25%. Isso. É o cara pegar e fazer a divisão. A sobre B, né? A sobre B é 0,3C sobre 1,2C, que é a mesma coisa que 3C sobre 12C, né? Que dá 3 sobre 12 é 1/4. Então, é isso mesmo. A é igual a B sobre 4, que é a mesma coisa que 0,25B. Então, a resposta aqui é verdadeira. Aí, das conclusões aqui, das afirmações, é a letra B. Apenas A1 e A3 são verdadeiras. Beleza? Pronto, pessoal. Eu pensei que eu iria conseguir resolver mais. Tem aqui muitas questões, mas fica como exercício e como no sábado eu vou ter a tutoria, então eu vou levar essas questões para lá para a gente resolver também. Tem 8 questões ainda.